passar um pouquinho da minha experiência como atleta. Fiquem à vontade para também parar em qualquer momento. A ideia aqui é ser breve, né? Até porque está todo mundo com fome também. Mas eu vou falar um pouquinho para vocês de como foi o processo da minha vida profissional, né? Como atleta profissional, e também mostrar para vocês alguns desafios que essa vida como atleta tem, né? Que a gente acha tudo muito lindo e maravilhoso, mas é muito, muito difícil também. Bom, aqui é só para mostrar uma foto de atleta, né? Mas o que eu gostaria, quem não me conhece, eu já fui 10 anos à Seleção Brasileira de Triatlon, participei do Circuito Mundial de Triatlon Olímpico, né? Então minha vida era fora do Brasil. Eu viajava para mais de 15 países no ano, né? Coreia, China, Austrália, Nova Zelândia, Canadá, México. Eu sempre vivi fazendo o circuito mundial, porque o triatlon ele funciona em busca de pontos para a gente se classificar para uns Jogos Pan-Americanos, para umas Olimpíadas. Não é igual ao atletismo ou a natação, que a gente faz um índice e vai para a Olimpíada. A gente precisa pontuar ao longo de 3 anos e estar sempre em forma, porque no ano olímpico a gente tem que ainda buscar essa pontuação. Então a minha vida foi viajando pelo mundo durante aí basicamente 8 anos. E nesse meio tempo eu fui para 2 Jogos Pan-Americanos, em 2015 no Canadá e em 2019 em Lima. Fui medalha de ouro nos Jogos Sul-Americanos no Chile, sou campeã brasileira de sprint olímpico e de longa distância também, que eu não coloquei ali, medalha de Copa do Mundo. Fui campeã de 70.3 no Ironman, no meu primeiro 70.3. Terceiro lugar no Ironman, Mundial de Kona, né, Flora? Fui para o Mundial de Kona em 2022, que foi o meu segundo Ironman. Sou campeã brasileira de longa distância também, de 2021 e 2022. Enfim, alguns resultados para vocês verem que foram muitos anos, mas também eu consegui ter bons resultados. Tá sendo legal, Bela? Ao longo desse período. Como é que eu dou play aqui? Como é que eu dou play? Aqui eu vou passar um videozinho. Eu fui atleta patrocinada pela Mizuno durante 7 anos. E aqui fala um pouco sobre como é o corpo do atleta profissional, né? Do atleta de alto rendimento. Então, mostrar para vocês um pouquinho aí. Pode. Fui eu. Tava indo. Eu acho que é aí. Meu corpo é meu instrumento de trabalho. E assim como qualquer outra profissão, eu preciso manter a minha máquina funcionando muito bem. Tudo que eu faço reflete diretamente na minha performance, ou positivamente ou negativamente. Eu venho buscando o equilíbrio dessa balança. Eu tenho 1,58 m. O meu percentual de gordura no período competitivo é de 7%. O meu peso ideal em competição é 48 quilos, 48,5 kg. Um dos desafios do triatlon é você conseguir ter esse equilíbrio e performar e ao mesmo tempo você conseguir essa leveza, né, no seu corpo, e é o que a Mizuno faz. Ela tem a performance e ao mesmo tempo ela tem a leveza que a gente precisa para conseguir responder da melhor forma na hora da prova. As fases do meu treino acabam trazendo um pouco mais de peso quando eu estou na base, eu fico mais pesada, eu trabalho mais a minha musculatura específica, então a gente tem um ganho de musculatura para determinada modalidade. Então se eu estou focando mais a água, eu acabo ficando um pouco mais pesada nos membros superiores. E a fase competitiva, a gente já tem que perder mais peso e ganhar velocidade. Então a gente tira o trabalho de força e entra com um trabalho específico. Tava bem magrinha aí, né?
não tô mais. Bom, ali era quando eu estava bem em alta mesmo performance, né? E eu estava me preparando aí para os Jogos Pan-Americanos de Toronto ali, mais ou menos em 2015. Mas o que eu quero mostrar para vocês é um mundo do alto rendimento, né? O que é o esporte de alto rendimento? É aquele que busca, né, o atleta busca alcançar os melhores níveis de desempenho. Então, eu sempre falo que o alto rendimento ele não é saudável. Ele não é saúde, ele não é saudável, ele passa do limite do teu corpo, ele passa do limite físico e mental. Porque realmente a gente quer atingir um nível muito superior. A gente fica totalmente focado na competição e a gente especificamente pensa em subir no local mais alto do pódio, né? O atleta de alto rendimento, ele é extremamente competitivo. Uma das nossas características é a resiliência, o autoconhecimento, a inteligência emocional, a habilidade de lidar com imprevistos, a disciplina e o foco. Se você não tem essas características, você não consegue atingir os melhores níveis na modalidade que você pretende, né? No alto rendimento em qualquer esporte. Você precisa ser resiliente, conhecer o seu corpo, ter uma inteligência emocional, saber lidar com os imprevistos, que são as fraturas, os machucados, enfim, muitos imprevistos que acontecem, ter disciplina e foco, claro. A minha rotina, né, de treinos, ela é basicamente treinos diários, 2 vezes no dia, então pela manhã e pela tarde, às vezes 2, às vezes 3, às vezes 4 treinos. Hoje não mais, mas quando eu estava treinando para um Ironman, eu treinava 4 períodos, né? Então eu treinava 2 pela manhã, à tarde descansava e mais 2 no período da tarde. Então é como se a gente tivesse 7 horas do dia aí só focado em treinamento. A gente tem uma alimentação, uma suplementação muito controlada e a gente prioriza o descanso e ali a fisioterapia, né, e a soltura que tem que estar sempre, semanalmente a gente faz. Eu fazia na época soltura 2 vezes na semana. Então é aquilo, é a prevenção. A gente estava prevenindo, a gente não estava tratando. Vou ser breve, tá, gente? Para que a gente já... Bom, eu vou mostrar algumas fotinhos aí. Quando eu fui meu primeiro mundial em Londres, né, como atleta de elite. A água aqui, gente, eu nadei com água, tava 11 graus. Foi em Londres, né, a gente nadou ali no meio do Hyde Park, 11 graus. Eu fiquei realmente assim... Aí na corrida, né, porque na água eu fico lá atrás. Eu não sou uma boa nadadora, né, eu sou uma boa corredora. Então eu nadava mais atrás, mas aí na corrida eu busco as minhas posições na corrida. Aqui em 2015, né, algumas fotinhos aí do meu primeiro Jogos Pan-Americanos, né, super feliz. Aqui a gente tem alguns atletas, não sei se vocês conhecem do triatlon, né, Danilo Pimentel, Reinaldo Colucci, Diogo Sclebin, a Luísa Batista, a Lu, né, então foi o nosso time aí que a gente foi para 2015 em Toronto. Aqui em 2016, né, eu tive uma pausa, eu vou falar lá atrás, mas estou mostrando as fotos agora, mas eu vou falar especificamente desse período. Mas eu vou mostrar para vocês, 3 meses depois que eu tive a Bela, eu voltei a competir. Eu tive uma cesárea, né, e aí eu voltei a competir pela seleção brasileira numa Pan America Cup na Argentina, e eu fiquei em 5º lugar. Aqui é a Luísa Batista, que ganhou a prova, e eu fiquei em 5º lugar. 3 meses depois, a Bela estava aí, inclusive. Aqui é a minha vida depois de mãe, né? Então eu sempre levei a Bela junto comigo, e aí é uma foto que representa bastante aí a vida que foi a minha vida depois de 2016. Aqui a medalha, a minha primeira medalha em Copa do Mundo, né, no Atuco, no México, em 2018. Então a Bela já tinha 2 anos e eu atingi os meus melhores resultados depois que eu engravidei. Então isso também é bem interessante falar. Porque depois que você é mãe, não é que você não vai voltar, é ao contrário, a gente volta muito mais forte ainda. Melhores tempos, inclusive,
Meus melhores tempos eu fiz também pós-Bela. Eu ganhei meu primeiro meio Ironman em 2017, que foi meses depois de ter a Bela. Todos os meus recordes eu bati depois que eu tive a Bela também. Foi bem legal isso. Aqui foi os Jogos Pan-Americanos em Lima, em 2019, né? Aqui é eu, a Luísa Batista e a Vitória Lopes. Aconteceu no Peru, em Lima. Aqui, o meu primeiro Ironman, eu tava chorando aqui, falei, nunca mais eu faço isso. Mas eu lembro que eu tava pensando exatamente isso. Nunca mais eu faço isso. Aí passa a linha de chegada, onde é que eu me inscrevo no outro, né? Mas foi um momento emocionante, porque vocês pensam assim, eu vim de uma linha totalmente veloz para o triatlon, né? Eu era do sprint e do olímpico, e a minha melhor prova era o sprint. E o sprint você nada 750 metros, você pedala 20 quilômetros e você corre 5 quilômetros. É uma prova que eu fazia para 58 minutos, mais ou menos. Então, eu saí dessa prova e fui para uma prova de 9 horas e 14 minutos, que eu fiz no meu primeiro Ironman, eu fiz 9 horas e 14 minutos. Não tem nada a ver, era o mesmo esporte, mas não tem nada a ver a característica de uma prova com a outra. E eu sempre fui muito mais velocista, para vocês terem uma ideia de tempo, assim, na corrida, que é o que vocês, né, manjam mais. Eu tinha, meu melhor tempo de 5 km é 16:12 em um triatlon. 16 minutos e 12 segundos. Eu fiz nos 5 quilômetros em um triatlon no Equador, uma Copa do Mundo no Equador. Então, eu sempre fui muito mais veloz, né, do que... E aí, eu fui parar no Ironman. Aí, quando eu estava aqui na prova, eu falei, gente, o que eu estou fazendo aqui? Passava 1 hora, 2 horas, 3 horas. Então, realmente, para mim, mentalmente, foi uma prova muito dura. E eu posso falar que o Ironman, para mim, foi 70% cabeça e 30% treino, tá? A cabeça manda muito nessa prova. Aí eu me classifiquei pro não contente de ter terminado um Ironman em 2022, caiu a vaga no meu colo, porque assim, eram 2 vagas que tinham na prova, a primeira e a segunda colocada, e eu fui terceira. Aí você fala, poxa, mas foi terceira, né? Não ia pegar a vaga. Só que a segunda era uma suíça que já tinha vaga, e ela passou a vaga para mim na hora do pódio. Ela falou, não, eu já tenho a vaga, eu passo para terceira. E aí eu lembro que eu pensei, cara, não quero nunca mais fazer. Bia, você quer a vaga? O Galvão falou assim, eu quero. Vamos para Kona, né, gente? Então, assim, caiu no meu colo o Ironman de Kona, no Havaí. Foi uma experiência única, eu acho que foi importante eu ter ido, né? É sonho de muita gente também. Mas foi muito duro. Fazer 2 Ironmans em um ano, sendo o primeiro e o segundo, foi realmente um desafio muito grande para mim. Eu dei uma enlouquecida no Daniel, também no meu marido, porque foi muito difícil treinar para um Ironman. Realmente, independente se você é amador ou é profissional, é muito exaustivo, né? É uma competição mentalmente muito exaustiva e que mexe com a família toda, né? Tem que ter um planejamento familiar muito grande também. E aí, o que eu gostaria de entrar um pouquinho na parte dura, né? Que é aquela parte que ninguém vê. Qual o impacto na vida pessoal e profissional, né? Então, a Bia era uma atleta que estava focada em 2016 no Rio de Janeiro, na vaga para o Rio de Janeiro. Então, eu passei 4 anos antes da minha vida treinando para ir para uma Olimpíada. Eu fiz o processo em 2014 de ir para Jogos Sul-Americanos, fui medalhista em Jogos Sul-Americanos. Em 2015, eu fui para os Jogos Pan-Americanos, que é o processo que todos fazem, né? Jogos Sul-Americanos, Jogos Pan-Americanos e Jogos Olímpicos. E eu estava pré-classificada para os Jogos Olímpicos. Estava na minha maior pontuação olímpica, fazendo todas as provas. Tinham 2 mulheres, a Pamela Oliveira e eu. A Pamela já estava classificada e eu era a segunda mulher praticamente classificada também. Eu só tinha que fazer uma prova em Abu Dhabi no começo de 2016. Daí, o que aconteceu? Em 2016 eu estava classificada para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro e descobri que estava grávida. Então essa é a parte triste, dura, né, da história da Bia, assim, mas que acontece com muitas mulheres, porque nós somos mães. Dia 28 aqui. Então, assim, acontece porque
Triste e boa. Eu sempre tive 2 sonhos na minha vida. Um ir para as Olimpíadas, era um deles, e o outro era ser mãe. Então eu falo que desde que eu tive minha primeira menstruação, eu já tive aquela vontade de ser mãe. Então sempre foi um sonho meu ser mãe. Então começou a mexer com 2 sonhos. Só que o que foi difícil aqui é porque eu fiquei 4 anos da minha vida, né, anteriores, praticamente 4 anos, focada em uma Olimpíada. E quando veio, né, a descoberta, eu descobri em janeiro de 2016 que eu estava grávida. E a minha prova era em fevereiro, em Abu Dhabi, passagem comprada, tudo certo. E aí eu descobri, eu falei, e agora? Né? Que acontece com a minha vida, né? Vamos ter que mudar tudo. Então, foi muito difícil, né? Eu tive dificuldade em lidar com isso. E hoje eu falo, né, de todos os direitos de uma mulher, o maior deles é ser mãe, é um direito nosso, né? Por mais que eu perdi muitos patrocinadores também, né, que né, não acabaram não. Hoje em dia já mudou, tá? Mas você pensa 8 anos atrás, isso era um tabu, assim, uma atleta, né, ficar falando sobre gravidez, não tinha isso, né? Ou você era atleta ou você era mãe. Então, eu tive esse impacto na minha vida profissional, né? Então, só vivia disso na época. Mas eu não fui para as Olimpíadas, eu perdi patrocínios, eu estava com medo do retorno enquanto eu estava grávida. Tive impacto no meu salário, né? Porque o meu corpo é o meu trabalho. Então, se eu não estou competindo, eu não estou ganhando. E isso foi uma época muito dura, né? Para mim e para as pessoas também, né? Que conviveram junto comigo. E é algo que ninguém vê, né? É o outro lado da história que ninguém vê. E o que eu fiz, né, durante esse tempo? Eu comecei a estudar, assim, como que a Bia o que a Bia pode aprender com tudo isso para, primeiro, voltar a ser uma atleta e, segundo, mostrar para as pessoas que sim, é possível a gente voltar a performar, voltar sendo mãe. Eu comecei a fazer isso aqui, ó, maneira de organizar a minha vida melhor, porque, poxa, ia mudar a minha vida, eu ia ter um bebê, né, então, e eu ia precisar do meu corpo, eu só comia, dormia, eu comia, treinava e dormia, descansava, a minha vida era isso, mas agora eu ia ter um bebê, uma pessoa para cuidar, então eu comecei a fazer as escolhas, ter prioridades, fazer um planejamento, colocar metas e prazos. E aí, no caso, as minhas escolhas, né, eu escolhi priorizar a minha família, a nossa vida profissional, ela tem fases, mas a nossa vida pessoal, a pessoa que você escolheu estar junto com você, né, teu marido, o teu filho, ele é para sempre. Então, eu sempre falo, priorize a sua família. Outra escolha que eu tive era voltar a ser atleta de alto rendimento. Por mais que eu perdi patrocínios, tive essa dificuldade, a confederação tirou meu Bolsa Atleta. Então, pensa assim, em 2015, eu fui para os Jogos Pan-Americanos e eu fui medalhista em Pan-América. Eu tinha direito de ganhar um Bolsa Atleta internacional, porque o Bolsa Atleta só funciona por meritocracia. Você ganhou o resultado, no ano seguinte você ganha a Bolsa Atleta. A minha Bolsa Atleta foi aprovada no final de 2015, e aí o que acontece? Quando eles descobriram que eu estava grávida, eles tiraram meu Bolsa Atleta. Eu perdi, hoje não existe mais isso também, tem uma lei que protege as mulheres grávidas atletas, tá? Hoje tem, foi aprovado ano passado essa lei, mas na época não tinha, então eu perdi o meu Bolsa Atleta. Então o que eu falei, assim, eu vou voltar a ser atleta de alto rendimento, e eu vou voltar no mesmo ano que eu tive a Bela, porque eu quero mostrar para todo mundo, e principalmente para a confederação, que não é porque eu sou mãe que eu sou incapaz, né? Pelo contrário, eu sou muito mais capaz. E eu fiz exatamente isso. Eu voltei 3 meses depois e ainda fiquei em 5º lugar. Ter sucesso na minha carreira, né, uma escolha. Terminar a minha 2ª faculdade, que eu já tinha feito uma faculdade antes, mas eu sempre quis fazer mais uma faculdade. Nesse meio tempo, eu falei, mesmo com filho, eu vou priorizar isso. Isso tudo grávida, tá? Eu já comecei a planejar. E abri a minha empresa, porque eu precisei já pensar no pós, né? Poxa, sou atleta, sou mãe, a gente tem que fazer uma transição de carreira dentro do alto rendimento. E aí, as prioridades, né? Então, minha maior prioridade era me manter feliz durante o processo. Não adianta você fazer algo na sua vida, que seja o que você quiser fazer, se você não estiver feliz.
ser uma excelente mãe, isso aqui eu tento todo dia, ser uma excelente profissional, buscar um equilíbrio entre trabalho e família. Tudo isso você tem que colocar como prioridade e ir relembrando também, né? Não adianta só a gente ir fazendo, passando o dia. Tem que ir relembrando o que você quer. Quero ser uma excelente mãe, eu quero ser uma excelente profissional, eu quero ser feliz durante esse processo. E vai relembrando para você conseguir fazer. Isso aqui é uma foto da minha volta. Essa foi a prova que eu fiz 3 meses depois. Essa aqui é a Bela, que está ali. Hoje ela tem 8 anos, olha ali, ó. E aqui ela estava comigo na Argentina e aí vieram me entrevistar depois da prova, tipo assim, meu Deus, como é que você conseguiu fazer? E eu corri os 10K para 37 nessa prova. Então assim, eu voltei realmente muito forte para mostrar, para a gente ver como a mulher tem poder, né? Os hormônios durante a gestação também ajudam muito isso. Eu treinei muito durante a gestação. A Bela é fora, igualzinho. A Bela e a Flora são iguais, e aí, outra coisa importante, planeje seus horários de treino, né? No meu caso ali, a amamentação, ela gasta 800 calorias por dia, né? Então eu tinha mais os meus treinos, né? É muita caloria que eu estava gastando, então eu tinha que me organizar, fazer um planejamento de alimentação, suplementação, para suprir isso daqui, porque isso daqui ia me atrapalhar nos treinos, né? É lindo amamentar? Mas tem que planejar, porque isso daqui para mim era um super treino. Gastar 800 calorias é um treino puxado. Levar a Bela nos treinos para otimizar meu tempo. A Bela ia comigo em todos os treinos, ela estava lá no clube o dia inteiro, na pista, sempre coladinha comigo. A ajuda da minha mãe, tem que procurar ajuda de alguém, então isso tem que ser falado, né? Não tem, como tem que ter ajuda de alguém, procure a ajuda de alguém. Descansar em algum momento do dia, claro, e não faltar nas aulas da faculdade, que foi o maior desafio para mim na época. Aqui, ó, eu treinando grávida, né? Eu treinava no rolo, em casa. Eu já fiz veterinária antes e marketing, sou formada em marketing também. E agora eu estou fazendo educação física, tá, gente? Vou ver se eu consigo levar agora também, porque com 2 não tá fácil. E aí eu tô fazendo aqui, ó, o rolo, tá vendo? Que foi o que eu fiz a minha gestação inteira. Aqui eu já devia estar com 6 meses, mais ou menos. E as minhas metas, né? Eu queria amamentar, eu sempre tive essa vontade de amamentar e é muito difícil a amamentação com treino, é super complicado, mas eu coloquei essa meta, eu vou amamentar a Bela pelo menos até os 6 meses, e eu amamentei até 7 meses a Bela. Naquela coisa, eu tirava, congelava e alguém dava, porque eu não ficava o tempo todo com ela, tá? Voltar a competir, voltar para a seleção brasileira, me formar, abrir a empresa e me manter feliz com um novo processo, porque agora, aqui ó, eu tinha uma bebezinha, né? Aqui eu estava com 2 meses, aqui é o Pinheiros, onde eu treinei, o Esporte Clube Pinheiros, né? Eu treinei por 6 anos no Pinheiros. E aqui eu tô com a Bela bebezinha, em todos os treinos ela estava junto comigo. E colocar prazo, né? Eu acho que é importante a gente ter isso também. Então, quanto tempo que eu quero fazer isso, né? Então, eu coloquei ali sempre me manter feliz, amamentar pelo menos 6 meses. Eu acho que é importante vocês colocarem isso na vida de vocês. Quero fazer uma maratona, mas coloca um prazo para isso, para não ficar tudo perdido, né? Tanto isso no trabalho, qualquer área que for da vida de vocês. Isso funcionou muito bem para mim. Bom, mais uma vez aqui, né? Voltei a competir após 3 meses da Bela. Isso aqui é uma outra foto, mas para mostrar que eu venci muitas provas, né, depois da gravidez, né? Então aqui eu estava ganhando o Troféu Brasil de Triatlon, que é uma prova que acontece em Santos. E olha o tamanico da Bela, né? Legal. Aqui me formei na minha 2ª graduação, né, que foi marketing. E no final de 2016 eu e o Dani, a gente abriu a nossa empresa. E para fechar, assim, lições, né, que eu aprendi. Compartilhe tarefas, né, tenha vida fora do ambiente de trabalho, né, no meu caso, parecia que era o hobby, né, o hobby de todo mundo é correr, o meu não era, então eu tinha que ter outros
né? Outras, às vezes, eu estava inserida no ambiente dos estudos, da faculdade. Para mim, isso era um outro ambiente totalmente diferente, porque é importante a gente falar sobre outras coisas, né? Principalmente quando você está só no esporte. Ser exemplo para as minhas filhas, espero ser exemplo para elas, né? Ser mais eficiente, não postergar e me priorizar. Eu acho que isso aqui é muito importante, tá? Para todo mundo. E principalmente depois que eu virei mãe, eu comecei a tentar fazer cada vez mais isso, também ter o meu momento, o meu tempo, né? Aqui algumas fotinhos, né? Isso aqui é a Bela, a primeira corridinha da Bela, ó, tá vendo? Eu já fui exemplo para ela e ela quis correr, muito bonitinha lá em São Paulo, corrida do Pão de Açúcar. Aqui foi o meu primeiro dia das mães, eu fui fazer uma prova no Rio Triathlon, no Rio de Janeiro, e eu venci a prova. No meu primeiro dia das mães, foi muito especial essa prova aqui para mim. Aqui eu termino a prova e eu dando a medalha para a Bela, né? Então sempre mostrando para ela, agradecendo ela, mostrando para ela. Isso aqui para ela teve um significado no dia, ela ficou olhando aquela medalha e aí foi muito importante. A gente vai criando memórias para a criança e é muito importante. Vocês treinando na família de vocês, vocês são exemplos. Mesmo não tendo filhos, para os seus pais, para os seus tios, para os seus avós, a gente é exemplo para eles e isso é muito legal a gente fazer também. Tratar o lazer como descanso com a mesma prioridade que trata o seu trabalho, né? Também tem isso. No caso aqui, o hobby de vocês é treinar, então vão treinar, sabe? Tratem isso como uma prioridade, né? O treino ele tem que ser uma prioridade, é o momento de vocês. É para o corpo, é para a saúde física e para a saúde mental. É muito importante né, priorizar você também. E aí, 2023, engravidei da Flora, o barrigão, a Flora é enorme, ela nasceu enorme. E aí eu passei pelo todo o processo, só que com muito mais maturidade, né? Eu aprendi a equilibrar a minha vida profissional e pessoal. Com a Bela, eu perdi muitos patrocínios, eu fiquei com um pouco de depressão também na época, porque imagina, era diferente, né? Eu não se mostrava, mas o que eu fiz com a Flora? Eu mostrei para as pessoas todo o processo da gestação, que a gente pode treinar durante a gestação, que a gente vai voltar, né, pós também, né, a nossa gestação. Então, eu fiz todo esse processo com muito mais maturidade e muito mais tranquila. Eu não precisei voltar 3 meses depois. Eu estava com uma pressão muito grande na época da Bela, né, de performance. Dessa vez não, eu falei, não, eu quero voltar, mas eu vou voltar com calma e eu vou mostrar para as pessoas esse processo. Na época eu não mostrei, né, tudo, os meus treinos. Eu treinava muito quando eu estava grávida da Bela. E dessa vez não, eu mostrei para as pessoas tudo o que eu fiz. Então eu mostrei eu correndo, eu correndo grávida, eu treino nadando grávida, eu fazendo musculação grávida, eu compartilhei com as pessoas todo esse período de gestação, né, no período da Flora. E eu aprendi também a me priorizar e a minha família. Eu não tive momentos desse tipo aqui quando eu estava grávida da Bela. Eu treinei muito a minha gestação inteira só focada, eu era atleta de alto rendimento grávida, sabe? E dessa vez não, com a Flora eu falei, não, eu quero fazer diferente, eu quero ter momentos com a minha família e também né, aproveitar essa fase da gestação, levar um pouco mais leve também. E aí, coitada da Flora, já entrou aqui a gente foi aqui, né, eu fui competir a maratona do Rio. Fiz os 10 quilômetros só, a Flora era bem pequenininha, e aí já fomos viajar de avião, coitada, a Flora já conheceu Santa Catarina inteira já também, já foi para o Rio, já foi para Campos Jordão 2 vezes, porque eu voltei a competir, né? Então aqui também em Campos Jordão, né, foi a prova do Giro de Itália que eu fui fazer também, a Flora e a Bela. Então assim, a vida delas tem esporte e eu mostro, né, levando elas em todos os lugares que eu vou. E o mais importante durante todo esse processo é não duvide de você. Na sua área, independente do seu processo que você esteja, seja né, na empresa ou então para poxa, eu vou fazer uma maratona, mas eu tenho medo de fazer uma maratona, não vou conseguir. Não duvide de você. Nós somos capazes de fazer tudo, tem que ter constância, tem que ter treino. Eu falo que tudo na vida é treino. Né? Seja no estudo, seja na empresa, seja na competição, né? Nos treinos diários, tudo na vida é treino e sim, nós somos capazes de fazer tudo. E é isso, gente. Foi rápida. Obrigada.